Existem algumas distopias que nascem apenas da imaginação do homem. Distopias que ele teve um pico de criatividade e levou eles a escrever algo incrível. Um exemplo é o Admirável Mundo Novo, que ele observa um reflexo da realidade e teve a imaginação para criar aquilo. Porém, tem outras distopias e outras histórias que nascem de momentos perturbadores da história humana. Não porque ele viu de longe, não porque ele viu notícias, mas porque viveu na pele. George Orwell escreveu seus livros mais famosos entendendo isso. 1984 mostra isso contra o regime totalitário do século XX. Só que tem outro que é muito falado nas escolas, mas poucos entendem a profundidade. Recentemente lançou o filme desse livro, que é um dos livros mais famosos do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, e eu tentei assistir no início, mas é muito ruim. Muito ruim. Mudam muita coisa do livro. Mas hoje estamos aqui no seu quadro favorito, O Mundo da Lua, para mostrar uma visão cristã e mostrar como Orwell, mesmo sendo comunista, anticristão, mas também contra regimes totalitários, contra o regime da União Soviética, ele conseguiu entender algo que a Bíblia já falava há muito tempo, e Orwell foi uma das pessoas que viu a maldade humana. Orwell, no seu livro A Revolução dos Bichos, mostra que o problema nunca foi o porco Napoleão, mas antes havia Jones, o outro inimigo, o humano inimigo. E depois da Revolução, o inimigo, só que se disfarçando de amigo, se tornou o próprio Napoleão. O opressor muda de nome, mas a opressão continua a mesma. Por que isso acontece? Por que isso está na natureza humana? Ou no caso da natureza dos seres sencientes de A Revolução dos Bichos? O que acontece com o coração do homem para ele pensar isso? Porque o problema, simplesmente, do mundo não é um sistema político ruim, não é o capitalismo, não é o comunismo, não é nem sequer o feudalismo ou qualquer outro tipo de sistema. Não é um líder ruim e corrupto. O problema de todo o mal do mundo está no coração humano. Pecadores constroem sistemas falhos. Não existe um sistema neste mundo que não seja tão pecador quanto os seus criadores, que também são pecadores. Essa talvez seja a grande tragédia da história humana. Acreditamos que o nosso maior problema está lá fora. Nunca conseguimos culpar nós mesmos. Preferimos culpar um sistema. Preferimos culpar um político, a economia, o patrão, seja qual for. Mas a Bíblia diz que o maior problema do ser humano, o maior problema da individualidade humana está dentro de nós. Cristo não veio organizar uma revolução armada contra Roma. Muita gente pensava que o Messias viria para fazer isso dos judeus. Inclusive, uma teoria surge que Judas pensava que Cristo era esse líder militar, talvez mais propagado agora por causa da série do The Chosen. Mas o que Cristo fez surpreendeu muita gente. Os judeus queriam e esperavam um libertador político, alguém que eles iriam a seguir em batalha contra as forças do Império Romano. Mas Jesus veio libertar de algo mais profundo. Os impérios humanos, os reis, os governantes, Nero, por exemplo, que foi um louco que dizimou a maioria dos cristãos. Eu tenho aqui comigo um livro do meu pastor, que é o livro dos Mártires. Deixa eu até pegar para vocês também. Aqui meu pastor me emprestou. Estou aqui com o livro dos Mártires, do John Fox. Isso aqui a gente vê a profundidade humana, até de pessoas principalmente que diziam seguir a Cristo, mas que torturavam, que matavam. Até mesmo o próprio protestantismo não está livre desse tipo de situação. Vocês acreditam nisso? Na Inglaterra, quando os protestantes estavam no poder, a perseguição contra os católicos era grande. Mas isso tudo não acontece por causa do coração humano e pecador. E Orwell entendeu isso profundamente. Os bichos, os porcos queriam uma revolução para deixar todos iguais. Mas quando tiveram um vislumbre do poder, quando Napoleão teve um vislumbre do poder, ele começou a dominar os porcos, a mudar o que estava escrito, a mudar as leis. E isso é o que acontece até com a palavra do próprio Deus. As maiores heresias, a mãe é a própria Bíblia.
porque as pessoas pegam um texto, tiram de contexto, mudam outra coisa e tentam reescrever a própria história. Cristo veio para acabar com isso. Cristo não veio para derrotar um sistema humano falho, que irá se acabar, que irá se deteriorar com o tempo. Ele veio para derrotar o pecado, onde o próprio ser humano não é capaz de se auto-libertar disso. O pecado dentro do coração dos bichos não tinha como eles sozinhos se libertarem disso. Eles podiam se livrar de Jones, mas outra pessoa iria assumir o papel do líder autoritário, que no caso da Revolução dos Bichos foi o Porco Napoleão. No filme, inclusive, pelo início que eu vi, o filme é muito ruim, não assistam. Eu só vi o início. Napoleão é descrito como alguém burro, alguém que não sabe ler, que não sabe interpretar coisas, que acha que tudo é divertido. Ele, inclusive, durante o filme vai levar, talvez eu ache isso a coisa mais genial do filme que tinham feito. Napoleão quase leva as pessoas para o matadouro, bicho, achando que era pra praia. E a preocupação do coração. O coração humano leva para isso. O pecado leva para isso. Talvez não no nosso mundo para a morte física, para um matadouro, como Napoleão foi levar os bichos, mas para uma morte espiritual, uma morte eterna, um lago de fogo eterno. Enquanto Napoleão conquistava poder explorando os outros, dizendo que não ia construir moinho, depois que vai construir moinho, e isso só para alimentar seu ego, aumentando a quantidade de colheita de maçãs. Jesus possui todo o poder nos céus e na terra, o nome que está acima de todo nome, e usa o seu poder para servir os seus filhos. Jesus veio à Terra não como um rei, como um totalitário conquistador para destruir Roma, mas veio como servo, e isso nos ensina algo valioso. Nós devemos nos colocar como servos. Se queremos ser os maiores, devemos nos humilhar. Isso é o que Jesus veio pregar. Ele é o maior exemplo de masculinidade, ele é o maior exemplo de pessoa para nos seguir, seja mulheres, seja homens. Jesus é o ponto perfeito para seguirmos. Enquanto Napoleão exige sacrifícios do povo para manter o seu trono, para manter o seu poder, Cristo sacrificou a si mesmo para salvar o seu povo escolhido desde antes da fundação do mundo. O próprio Cristo nos escolheu. O próprio Cristo entendeu que ele precisava se entregar. O Deus encarnado precisou se entregar para aspergir, para ser a expiação eficaz pelos pecados do seu povo. Enquanto Napoleão mente para permanecer rei, durante o livro que vemos isso muito, usando inclusive papudo como uma fonte de mídia para a época, para os bichos, Cristo é a verdade, mesmo que doa, mesmo que pessoas, que multidões se afastem dele, ele fala a verdade, ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que se você quer seguir ele, você precisa tomar a sua cruz e segui-la, só que com uma pequena diferença, aquele que segue a Cristo, que toma a sua cruz, pode sofrer, vai sofrer perseguições, é uma promessa de Cristo para a gente que iremos sofrer perseguições, porém o próprio Cristo nos diz que ele dá uma paz que excede todo entendimento até sobre essas coisas, um cristianismo leve na nossa vida. Enquanto Napoleão governava pelo medo, Cristo reina pelo amor e pela justiça. Vimos aqui no vídeo de terça que o mesmo Deus que justifica, que é gracioso, também é justo. E ele sabe quando precisa ser justo. No Sinai, ele precisou ser duro, precisou ser justo, mas ele, por sua imensa graça, leva o seu povo para o Monte Sião. Recomendo verem o vídeo de terça-feira. A revolução dos bichos mostra que nenhuma revolução consegue mudar o coração humano. Podemos tentar quebrar sistemas, mas o nosso coração continuará pecador se nós não tivermos a Cristo. O Evangelho anuncia justamente o contrário do que a revolução dos bichos, do que Napoleão, do que qualquer outro porco pregava. O Evangelho mostra que Deus começa mudando corações e só então transforma vidas. Para uma vida ser totalmente modificada, o Espírito Santo quebra o coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne.
E isso transforma a vida daquela pessoa. E agora, essa pessoa transformada obedece às leis de Deus. Não por obrigação, porque vai ser salvo. Porque se fosse para obedecer para ser salvo, nós nunca seríamos. Mas simplesmente porque amamos o próprio Deus. Amamos aquele que nos mudou, que nos transformou, que nos quebrou, mas nos reconstrói. E mantemos a nossa fé, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Caso vocês queiram conhecer mais a história de Revolução dos Bichos, eu não recomendo assistir o filme. É muito ruim. Revolução dos Bichos, o livro, eu tenho aqui essa versão da Biblioteca Azul, é muito boa. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse livro com o meu link de afiliado. Você comprando, o preço não muda para você. Continua o mesmo, só que uma porcentagem vem para mim. Vou deixar uma edição mais barata do livro dos Mártires também, na edição da Príncipes aí para vocês. Muito bom também essa do John Fox. Eu tô aqui com a do Mundo Cristão, que eu vou devolver até pro meu pastor. Mas eu recomendo você ler para você entender a maldade humana. Não vejam o filme de Revolução dos Bichos, pelo amor de Deus. Mas se inscrevam no canal, deixem seu like e cliquem no vídeo aí do lado. E compartilhem o canal com mais pessoas. Tamo junto, galera. Falou, fui e tchau.